Takemichi era um feio, nojento e inútil perdedor que desperdiçou sua vida depois que sua primeira namorada foi morta e era intimidado por crianças todos os dias enquanto mal conseguia pagar o aluguel. No entanto, quando percebeu que ia morrer virgem, uma mão o empurrou na frente do trem Kun. Mas em seus momentos finais, a única coisa em que ele pensou foi em seu primeiro amor, Tachibana Hinata. Ao recobrar a consciência, ele viu uma versão mais jovem de si mesmo diante de um espelho. Então, quando verificou a data em seu telefone, percebeu que havia viajado 12 anos para o passado. Mas, embora estivesse feliz por ver seus amigos de infância novamente, ele se lembrou dos eventos que ocorreram neste dia. Mas antes que ele pudesse avisá-los, eles foram subitamente emboscados por um grupo de valentões do terceiro ano. O cara mais ferrado do grupo tentou dizer aos bandidos que todos eram amigos do líder deles, Masaru, mas um dos idiotas apenas riu de sua afirmação, antes de mandar Masaru comprar algumas bebidas para eles. Quando o covardezinho foi buscar bebidas, o esquadrão de Takamichi quase foi espancado até a morte, e nenhum deles conseguiu revidar. Enquanto seu nariz escorria molho de espaguete, Takamichi se lembrou de como sua vida inteira desmoronou a partir daquele momento, e ele gritou para o deus deste mundo por fazê-lo reviver um evento tão terrível. Mas por um breve momento, a imagem de sua namorada do ensino fundamental apareceu em sua memória, e Takamichi percebeu que a morte dela no futuro foi causada pelo mesmo grupo de idiotas. Então, em vez de seguir seus amigos de volta para casa, Takamichi correu para vê-la uma última vez. Mas quando Hinata abriu a porta, ela ficou preocupada com o quão machucado seu rosto estava. E porque ele estava acostumado a ser tratado como lixo o tempo todo, Takamichi não conseguia parar as lágrimas de rolarem. Mas quando ele tentou sair rapidamente, Hinata o segurou e disse que ele deveria se abrir para ela sobre o que aconteceu. Depois de chorar descontroladamente para Hinata como um beta, Takamichi foi remoer sobre sua vida no balanço, mas foi interrompido por um grupo de crianças que estavam tentando intimidar um aluno inocente. Irritado com os gritos constantes, Takamichi se levantou e deu um soco em um deles no rosto antes de quebrar uma garrafa vazia e assustar os outros ameaçando arrancar seus pulmões. Quando os valentões foram embora, Takamichi aconselhou o garoto a se defender na próxima vez. E depois de começarem a conversar, o estudante se apresentou como o irmão mais novo de Hinata, Tachibana Naoto. Lembrando que Naoto também estava morto no futuro, Takamichi voltou a se lamentar no parquinho e confessou a Naoto que Hinata era a única garota que ele tinha amado em toda a sua vida. Confuso com essa declaração, Takamichi lhe disse que conseguiu voltar no tempo após sobreviver a um acidente de trem. E por alguma razão, Naoto realmente acreditou na sua estranha história de ficção científica. No entanto, ele disse a Naoto para proteger sua irmã por todos os meios necessários, porque em exatamente 12 anos a partir de agora, tanto ele quanto Hinata morreriam ao se envolverem em uma guerra mortal. Naoto ficou chocado ao ouvir isso, mas quando os dois apertaram as mãos para selar a promessa, uma máquina do tempo de repente se ativou e Takamichi acordou em um quarto de hospital de volta ao presente. Ele se perguntou se tudo não tinha passado de um sonho, mas então percebeu que não havia hematomas em seu corpo e um homem misterioso em um terno cinza se aproximou dele dizendo que era Naoto. Takamichi ficou surpreso ao ouvir isso, mas Naoto disse que tinha levado suas palavras naquele dia muito a sério, forçando-o a estudar muito e se tornar um policial para proteger sua família. No entanto, apesar de salvar Takamichi do acidente de trem, Naoto não conseguiu proteger sua irmã da guerra escolar e disse que Takamichi era o único capaz de mantê-la viva. Levando-o de volta para sua casa, Naoto disse a Takamichi que seus poderes de viagem no tempo eram únicos, porque ele só conseguia voltar 12 anos no passado a partir de qualquer momento no presente. E para garantir que o plano de salvar Hinata fosse bem sucedido, Naoto obrigou Takamichi a ficar acordado a noite toda lendo tudo sobre a notória gangue Tokyo Manji. Notando sua reação à imagem sangrenta de um homem no computador, Naoto disse a Takamichi que o homem era seu ex-parceiro, que foi brutalmente assassinado após tentar se infiltrar no esconderijo da gangue. Ele também disse que a única maneira de impedir que Hinata morresse era Takamichi voltar no tempo e impedir que os líderes atuais da Tokyo Manji Gang se encontrassem no passado. No entanto, Takamichi nem sabia como usar seus poderes para começar, então Naoto disse a ele que a chave para ativar sua sequência de viagem no tempo era que ambos apertassem as mãos novamente. Embora achasse que Naoto era um pouco louco, Takamichi estava realmente desesperado para salvar Hinata, então ele segurou sua mão e foi teletransportado para o passado novamente, bem no meio de uma briga. Chocado que o plano realmente havia funcionado, Takamichi verificou a data em seu telefone para confirmar, mas ele desistiu da luta no último minuto, permitindo que seu oponente o socasse em um coma. Quando ele finalmente acordou, Takemichi levou uma surra novamente por perder a luta, o que o fez lembrar como ele e seus amigos trabalhavam arduamente para a gangue de motoqueiros até saírem da escola secundária. Mas quando o idiota soltou que queria conhecer os verdadeiros líderes da gangue, um dos veteranos, Kiyomasa, acertou Takemichi com um taco de beisebol até que seus olhos ficassem brancos.
Kiyomasa avisou que nunca mais falasse sobre seus líderes, e porque Takamichi estava morrendo de medo. Ele correu pela cidade parecendo um prisioneiro fugitivo. Pensando que era inútil demais para salvar Hinata, Takamichi foi até a casa deles para apertar a mão de Naoto e voltar ao presente. Mas ele acabou encontrando Hinata, que o chamou de idiota por entrar em outra briga, dizendo que ela deveria ter sido o cara no relacionamento deles, porque Takamichi era chorão demais para se proteger. Levado pelas piadas, Takamichi disse que poderia fazê-la chorar a noite toda em seu quarto como um pai africano. What did he say? Eles continuaram rindo até que Takamichi esqueceu o motivo pelo qual tinha visitado em primeiro lugar e acenou adeus para Hinata antes de voltar para casa à noite. Na manhã seguinte, Takamichi encontrou-se com seus amigos no banheiro masculino, onde o líder do grupo, Akun, disse que a próxima briga seria entre Takuya, um aluno de outra escola. Todos ficaram chocados ao ouvir isso porque Takuya era o cara mais fraco do grupo, que não conseguia nem bater em uma pinhata, e eles estavam com medo de que ele fosse morto na arena. No entanto, Akon disse que não havia nada que pudessem fazer para mudar isso, e Takuya se manifestou, dizendo que iria vingar Takamichi derrotando seu oponente com um único soco. Mas quando chegaram à zona de luta, Takuya já estava suando e perdendo a coragem, e estava prestes a se urinar antes mesmo de a luta começar. Então, do nada, Takamichi gritou para a luta parar. E enquanto todos se perguntavam o que um maldito galo estava fazendo na arena, Takamichi se aproximou de Kiyomasa e o desafiou para uma batalha. Animado para colocar o Punk em seu lugar, Kiyomasa aceitou o desafio e foi direto no estômago de Takamichi, antes de espancá-lo até ele cambalear como um personagem de um videogame de ação. Impressionado com a coragem do garoto, Kiyomasa deixou cair seu cigarro no chão e estava pronto para esmagá-los. Enquanto a multidão ficava louca de empolgação, ele continuou socando Takamichi até que o perdedor visse os portões do céu. Enquanto isso, Akon sacou seu canivete e estava preparado para esfaquear Kiyomasa com ele. Mas antes que ele pudesse fazer um movimento, todos perceberam que Takamichi estava lutando para aguentar apesar de toda a surra. Seus amigos tentaram dizer-lhe para desistir da luta, mas Takamichi apenas manteve-se firme e disse que ia vencer ou morrer tentando. Então Kiyomasa respondeu dizendo que ia garantir isso. No entanto, antes que algo louco pudesse acontecer, um homem alto com cabelo loiro chegou para acabar com a situação. E após observar suas feições, os caras rapidamente o reconheceram como Draken, o vice-comandante da gangue Tokyo Manji. Eles notaram um pequeno nerd andando logo atrás dele, e depois que todos no estádio se curvaram para cumprimentar o anão, Takamichi percebeu que ele era Sano Mike, o grande comandante da gangue Tokyo Manji. Mike passou por Kiyomasa e sua equipe como se fossem um bando de insetos inúteis, antes de encarar Takamichi, e dizer-lhe para se tornar seu novo amigo por causa de como ele demonstrou paixão no campo de batalha. Takamichi ficou chocado com o pedido, mas Mike não esperou uma resposta e foi bater em Kiyomasa por ter começado o clube de luta inútil antes de sair da arena com Draken. Mais tarde naquela noite, os caras elogiaram Takamichi por enfrentar Kiyomasa e se tornar o novo melhor amigo de Mike. Mas Takamichi estava preocupado que ele apenas tivesse subido de nível no seu posto de garoto de recados. Enquanto os outros estavam ocupados brincando, Akon abriu-se para Takamichi sobre como ele queria matar Kiyomasa durante a luta, e agradeceu-lhe por salvá-los daqueles motoqueiros malucos. A caminho da escola na manhã seguinte, Takamichi estava tendo dificuldade em manter os olhos abertos. Mas quando Hinata se aproximou dele dizendo que deveriam sair para um encontro mais tarde naquele dia, o idiota rapidamente se animou. Enquanto lutava para se concentrar na aula, Takamichi ouviu um barulho alto vindo de fora e quase perdeu a cabeça quando Mike entrou na sala de aula pedindo para ele sair e se juntar a eles. Ele também percebeu que Draken conseguiu derrotar sozinho todos os alunos do terceiro ano, e o vice-comandante pediu aos perdedores que se deitassem no chão antes de pisarem todos eles como tapetes. Takamichi tentou dizer a eles que já tinha planos, mas enquanto todos estavam surpresos ao ver os líderes da gangue Tokyo Manji na escola, Hinata se aproximou deles e deu um tapa na cara de Mike. Agarrando a mão de Takamichi, Hinata o puxou para longe dos valentões, mas Draken a segurou, dizendo que ia arrancar seus braços inúteis e usá-los para aquecer sua carne à noite. No entanto, como Takamichi havia prometido sempre proteger Hinata, ele apertou o ombro de Draken e disse ao idiota para soltar sua garota, dizendo que ela era a única pessoa de quem ele nunca poderia desistir. Desapontado com sua traição, Mike disse que era hora de Takamichi conhecer os deuses. E enquanto ele se aproximava para acabar com sua vida inútil, Takamichi disse que Hinata era muito mais importante para ele do que aquela amizade estúpida. Irritado com sua conversa de simp, Mike se aproximou para socar seu rosto inútil, mas então parou no meio do caminho antes de rir e chamar Takamichi de idiota por pensar que ele o machucaria por causa de uma garota.
Enquanto ainda estava em choque com o que acabara de acontecer, Draken chamou Takamichi de ogro por enfrentá-lo e defender sua garota, mesmo que as probabilidades estivessem claramente contra ele. Percebendo que tinha cometido um grande erro, Hinata pediu desculpas a Mike por tê-lo esbofeteado daquele jeito. Mas ele disse para ela não se preocupar porque respeitava qualquer garota que fosse corajosa o suficiente para enfrentar um líder de gangue. Depois que ela saiu, Mike disse a Takamichi para cuidar bem de Hinata porque ela era especial, e eles saíram para aproveitar a brisa da noite enquanto andavam de bicicleta pelo parque. Perguntando por que ele o havia escolhido como amigo, Mike disse que Takamichi o lembrava muito de seu irmão falecido, que adorava brigar com caras mais fortes do que ele. Parando para assistir ao pôr do sol dourado, Mike disse que planejava trazer uma nova era de renascimento para a gangue Tokyo Manji, e que queria que Takamichi fosse uma grande parte disso. Depois que ele e Draken saíram de bicicleta, Takamichi voltou para casa pensando em como alguém tão gentil como Mike acabaria sendo responsável pela morte de Hinata no futuro. No dia seguinte, Takamichi e Hinata saíram para fazer compras, mas ao perceber que as notas do namorado eram tão terríveis quanto seus arremessos, Hinata decidiu ajudá-lo a estudar para uma prova que se aproximava. Eles foram para a casa dela e Takamichi não conseguiu conter sua empolgação com a beleza do quarto. Mas então a mãe de Hinata chegou com as bebidas, perguntando se eles precisavam de Netflix para criar o clima. Envergonhada pelo charme da mãe, Hinata expulsou a senhora, e depois de estudar a noite toda com Takamichi, ela agradeceu por ter salvado seu irmão daqueles bandidos outro dia. Ela disse que ele tinha influenciado muito o irmão dela, porque tudo o que Naoto falava agora era sobre como ele queria se tornar um grande policial no futuro. Takamichi ficou animado para ouvir a história de como Naoto se tornou policial, mas Hinata apenas olhou para ele com olhos fofos, dizendo que ele tinha mudado completamente do cara imprudente e imaturo que ela costumava conhecer. Ele riu de forma constrangedora para evitar revelar seu segredo por acidente, e quando Hinata notou os fogos de artifício lá fora, ela o convidou para assisti-los juntos com ela no telhado. Aproveitando o clima, Takamichi se aproximou de Hinata e segurou suas mãos macias, mas quando ele se virou para olhar em seus lindos olhos, o idiota percebeu que estava segurando a mão de Naoto. Então, num piscar de olhos, a sequência temporal foi ativada e Takamichi se viu de volta ao presente, gritando com Naoto por aparecer na hora errada e ser um bloqueador inútil. No entanto, Naoto estava feliz que sua teoria do aperto de mão realmente funcionou. E embora estivesse irritado com Takamichi por ter voltado por acidente, ele finalmente decifrou o código para desbloquear seus poderes. Perguntando se ele tinha encontrado algum dos líderes de gangue, Takamichi disse que tinha se encontrado com Sano Mike, mas que Mike parecia inocente demais para todos os grandes crimes que a gangue atual cometeu. Naoto ficou irritado com sua declaração porque acreditava que Mike tinha começado a guerra que levou à morte de sua irmã. Mas Takamichi disse que queria encontrar o Mike dos dias atuais e conversar com ele. Ele acreditava que outra pessoa devia ter transformado Mike em um assassino impiedoso, e como Naoto ficou impressionado com sua confiança, ele concordou em ajudar Takamichi a localizar o líder da gangue. Depois de passar por inúmeros arquivos e páginas da web, Naoto finalmente encontrou algo útil. Mas quando Takamichi se aproximou para olhar a tela, ficou chocado ao ver que Akun agora era membro da gangue Tokyo Manji. Naoto também ficou chocado ao ouvir a notícia porque Akun tinha sido preso há muitos anos por esfaquear Kiyomasa. E foi então que eles perceberam que a pequena experiência de viagem no tempo de Takamichi havia alterado o presente. Como Akun era agora um figurão na gangue, Naoto disse que localizá-lo era a chave para encontrar Mike, então eles foram até o antigo apartamento de Takamichi para pegar o número de telefone dele. Mas quando Naoto entrou na sala, ele estava a segundos de pegar o coronavírus por causa de quão nojento o lugar estava. Então ele saiu para pegar uma máscara facial e um par de luvas para proteção. Takamichi eventualmente encontrou o livro onde guardava todas as suas memórias escolares, e depois de discar o número de Akun no telefone, eles foram direcionados a um hotel 5 estrelas localizado no centro da cidade. Naoto estava um pouco desconfiado de que Akun simplesmente os convidaria para o hotel dele com tão pouca antecedência, e ele tentou avisar Takamichi para ficar alerta, mas o idiota não estava disposto a ouvir. Ao passar pela porta de entrada, Takamichi estava prestes a enlouquecer ao olhar para todas as milfs atraentes. Mas ele manteve a calma e disse ao gerente que estavam ali para ver Akun. Depois de confirmar seus nomes na lista, o gerente os levou diretamente ao lounge, onde se encontraram com Akun, que agora parecia um artista de rap viciado em fumar maconha. Ele levou Takamichi para o telhado para uma conversa particular. E depois que os dois terminaram de relembrar os velhos tempos, Takamichi disse que Akun estava praticamente vivendo o sonho em comparação com ele. Mas Akun respondeu, dizendo que havia algumas coisas que o dinheiro simplesmente não podia comprar. E ele surpreendeu Takamichi ao dizer que sabia tudo sobre como o irmão de Hinata agora era um policial. No entanto, Takamichi levou o maior susto de sua vida quando Akun revelou a ele que foi ele quem o empurrou para os trilhos do trem naquela tarde em que ele quase morreu. Mas, de alguma forma, Naoto chegou bem a tempo de salvá-lo.
Então Akun tentou perguntar se ele tinha adquirido o lendário poder de viajar no tempo, mas Takamichi apenas o afastou, dizendo que ele tinha se tornado um lunático louco. Lutando contra as lágrimas, Takamichi achou difícil acreditar que seu amigo faria tal coisa, mas Akun pediu desculpas a ele, dizendo que estava apenas seguindo ordens do chefe, Kisaki Teta. Ele explicou que Kisaki estava comandando as coisas na gangue há bastante tempo, e que Mike tinha mudado de lado para se tornar um fora da lei depois do dia em que Draken morreu. Takamichi ficou chocado ao ouvir sobre a morte de Draken. Mas antes que ele pudesse convencer seu amigo a descer do pilar, Akun pulou como o Homem-Aranha para abraçar Gwen Stacy no chão. Depois de chorar como uma criança no telhado, Takamichi encontrou-se com Naoto lá embaixo, dizendo-lhe que Kisaki era o verdadeiro vilão e que ele não iria descansar até trazer todos de volta. Enquanto isso, após desaparecer para o passado e não aparecer no trabalho por mais de 2 semanas, o chefe de Takamichi na locadora se cansou dele e o despediu sem nenhum pagamento. Então, para facilitar a vida, Takamichi tentou sugerir a Naoto que eles deveriam simplesmente contar a Hinata sobre o futuro dela. Mas Naoto o chamou de idiota, porque Hinata poderia facilmente terminar com ele depois de ouvir uma coisa dessas. A única opção era Takamichi voltar no tempo e consertar as coisas da maneira difícil. Mas quando ele começou a se lamentar pela morte de Draken, Naoto procurou um artigo online mostrando como ele havia morrido após ser emboscado por uma gangue rival. Takamichi ficou chocado com a data do artigo porque significava que ele tinha apenas 3 semanas para salvar Draken. Mas Naoto disse que uma rixa pessoal entre Mike e Draken foi provavelmente o que levou à morte dele. Sem saber no que acreditar, Takamichi disse que ia proteger Draken e salvar todos como tinham planejado. Então ele apertou a mão de Naoto e foi transportado de volta ao passado. No entanto, quando abriu os olhos, Takamichi viu 2 grandes razões para desistir de sua missão e se tornar um leiteiro. Mas como a espingarda era demais para sua arma de enredo virgem lidar, ele saiu correndo da sala parecendo um maníaco. Parando para recuperar o fôlego, Takamichi esperava que sua namorada nunca descobrisse o que aconteceu. Mas naquele momento, Hinata apareceu atrás dele, perguntando do que diabos ele estava falando. Ele começou a inventar desculpas bobas para evitar a pergunta. Mas quando Hinata disse que ele estava agindo de forma estranha ultimamente, Takamichi percebeu que seu eu rabugento do passado devia ter assumido quando ele voltou ao presente. Ele recebeu uma ligação do Draken dizendo para ele ir a uma reunião de gangue improvisada, e porque ela queria passar mais tempo com ele, Hinata decidiu ir junto também. Quando chegaram ao local, Hinata ficou assustada com a aparência suspeita do lugar, e quando a gangue de motoqueiros finalmente chegou, 2 dos membros atacaram Takamichi por estragar a festa. No entanto, um dos líderes de divisão, Takashi Mitsuya, disse aos caras para deixá-lo ir porque Takamichi era o convidado do comandante. E ele levou os 2 para se encontrarem com Mike. Draken também estava por perto, e ele pediu desculpas a Hinata por assustá-la no outro dia na escola, antes de ordenar que uma de suas garotas motociclistas viesse e servisse como guarda-costas dela para a noite. Mas quando Takamichi viu aqueles canhões familiares de longe, ele soube que havia problema. E depois de ouvir o que aconteceu entre os 2, Hinata descontou toda a sua raiva no rosto inútil de Takamichi. A gata, cujo nome era Emma, pediu desculpas a Takamichi por causar-lhe problemas, dizendo que só tinha dado a ele um show privado no hotel porque queria que Draken ficasse com ciúmes e a levasse para um encontro. Quando a reunião começou, Mike subiu ao pódio para falar sobre a rivalidade deles com outra gangue conhecida como Mobius. Mas antes que Takamichi soubesse o que estava acontecendo, 2 caras o emboscaram por trás e o derrubaram no chão com chutes. Um dos caras, Patin, que era o líder da divisão do 3º distrito, odiava Takamichi por causa do que aconteceu com Kiyomasa, e ele queria dar uma lição no baixinho. No entanto, Draken disse-lhe para sentar o traseiro gordo dele. E Mitsuya explicou que o pai estava irritado porque a gangue Mobius tinha espancado o melhor amigo dele e ficado com a namorada do cara bem na frente dele. Caramba. Takamichi ficou chocado que algo assim pudesse acontecer. Mas Mitsuya disse-lhe que a gangue Mobius era mais durona que a deles e controlava mais da metade das principais áreas da cidade. Damn! No entanto, Draken disse-lhe para sentar o traseiro gordo dele. E Mitsuya explicou que o pai estava irritado porque a gangue Mobius tinha espancado o melhor amigo dele e ficado com a namorada do cara bem na frente dele. Caramba. Takamichi ficou chocado que algo assim pudesse acontecer, mas Mitsuya disse-lhe que a gangue Mobius era mais durona que a deles e controlava mais da metade das principais áreas da cidade. Com uma expressão severa no rosto, Mike perguntou à gangue o que deveriam fazer com a Mobius em resposta. E quando o Pá disse que queria arrancar todos os corações deles, Mike sorriu como um maníaco antes de declarar guerra aos seus rivais impiedosos. Após a reunião da gangue, Takamichi passou a noite inteira pensando em um plano para manter Draken seguro. E ele decidiu que a melhor maneira era se tornar o guarda-costas de Draken. Mas quando Draken viu o olhar de desespero em seu rosto inútil, recusou a oferta sem pensar 2 vezes. Então Takamichi decidiu segui-lo pela cidade. Enquanto os observava em um restaurante, Takamichi percebeu que Mike só mostrava seu lado brincalhão para Draken, e que Draken era como um irmão mais velho, dando-lhe caronas nas costas depois que ele adormecia. Ele o seguiu até um hospital onde Draken e Mike visitaram a namorada do amigo de Pá, que tinha desmaiado após receber tapas nas bochechas com tanta força que caiu de cara e ficou inconsciente.
Os pais da garota chegaram momentos depois, e quando o velho os chamou de um bando de criminosos inúteis, Mike quis socar seus dentes. Mas Draken o forçou a se curvar como um sinal de respeito aos idosos. Eles mantiveram suas cabeças abaixadas o tempo todo. Enquanto o homem e sua esposa desabaram em lágrimas e se afastaram. E Draken disse a Mike que era importante para todos os líderes de gangues mostrarem simpatia pelas outras pessoas. Depois de ver como tudo aconteceu, Takemichi percebeu que Draken era a voz da razão por trás de todas as ações de Mike, o que explicava por que a gangue se tornou rebelde no futuro após sua morte. Quando saíram do hospital, Mitsuya foi buscar Mike dizendo que haveria outra reunião amanhã e Draken apenas acenou com a cabeça antes de ir embora. Mas ao longo do caminho, Draken lembrou-se dos seus primeiros dias, de como seus pais o abandonaram nas ruas, forçando-o a viver em um bordel com algumas garotas da faculdade. Ele rapidamente se tornou o cara mais durão da escola, com todos os alunos o adorando como um deus. E quando tinha apenas 10 anos, decidiu fazer uma tatuagem de dragão na têmpora, mudando seu nome de apenas Ken para Draken. Como ele era mais alto do que a maioria das crianças da sua idade, Draken dominava facilmente todos em uma briga. Mas quando os veteranos souberam disso, levaram Draken para seu esconderijo secreto, avisando-o para controlar seus hábitos de luta. E como punição por suas ações, os veteranos disseram a Draken para procurar outro aluno do 7º ano, que também estava causando muitos problemas ultimamente, e trazê-lo até eles. Aparentemente, o cara tinha espancado o líder de uma gangue do ensino médio, e quando Draken correu para encontrar esse garoto prodígio, ele ficou animado com o fato de haver alguém que finalmente poderia igualar sua força. No entanto, quando Draken finalmente o encontrou, ficou chocado ao ver que era apenas um garoto baixo sem músculos, e se perguntou como esse pirralho conseguiu derrubar um exército inteiro de homens adultos. O garoto se apresentou como Sano Mike, e Draken ficou com medo de que ele o estivesse levando para uma morte precoce. Mas quando voltaram para o esconderijo, Mike surpreendeu a todos ao chutar o rosto do líder da gangue. Aterrorizados por suas habilidades sobre-humanas, os outros membros da equipe correram para salvar suas vidas. Mas Draken ficou porque achou Mike muito legal, e os dois se tornaram melhores amigos rapidamente. De volta ao presente, Takemichi e Naoto saíram para saber mais sobre a gangue Mobius, mas quando encontraram o antigo líder da gangue, ficaram chocados ao ver que o cara agora era um trabalhador da construção civil inútil. Encontrando-se com ele em um restaurante, o homem, cujo nome era Ozanai, parecia muito tímido e reservado a princípio. Mas quando Naoto perguntou sobre a morte de Draken, ele bateu na mesa e disse que não sabia nada sobre isso. Naoto manteve a calma e continuou repetindo a mesma pergunta, até que Ozanai desabou em lágrimas e contou a eles que um chefe maior havia contratado a gangue Mobius para iniciar uma guerra entre Mike e Draken. Depois de dizer tudo o que conseguia lembrar, Ozanai saiu do restaurante, e quando voltaram para o escritório, Naoto disse que a única solução era Takemichi voltar e impedir que as duas gangues brigassem. Mas quando voltou ao passado, Takemichi ficou chocado ao se ver andando de bicicleta com Akun, e foi então que percebeu que o verdadeiro Akun de sua infância sempre continuaria vivendo. Ele aconselhou Akun a levar a vida a sério e focar em seus sonhos de ter um salão de cabeleireiro para celebridades no futuro antes de sair correndo para encontrar Mike e os outros membros da gangue. Quando ele chegou ao prédio abandonado onde a reunião foi realizada, Takemichi tentou dizer aos líderes para cancelar a luta, mas Pá ficou bravo e começou a espancá-lo por ser um incômodo. Mike disse que a decisão de lutar contra a gangue Mobius era final, mas quando Takemichi caiu no chão e começou a se humilhar como um porco, Draken disse que eles provavelmente deveriam fazer uma pesquisa antes de entrar na batalha. Irritado com a declaração, Mike chamou Draken de perdedor sem coragem, e os dois estavam prestes a ter seu próprio confronto quando Ozanai de repente chegou ao esconderijo. Vendo o homem que arruinou a vida de seu amigo, Pá ficou furioso e avançou contra ele como o Hulk, mas Ozanai desviou do golpe antes de finalizá-lo com um soco, como Saitama. Ozanai disse que tinha ouvido tudo sobre os planos deles, e como adorava lutar sujo, decidiu trazer a guerra até eles, junto com seu exército de 50 soldados samurais. Embora estivessem em menor número, Mike não hesitou nem um pouco, e levantou-se para enfrentar Ozanai, chamando-o de covarde por trazer um batalhão inteiro para lutar contra um grupo de crianças do ensino fundamental. Takamechi, por outro lado, continuou a encarar Ozanai, se perguntando como ele se tornou um perdedor no futuro, e quando Ozanai percebeu isso, ele se aproximou e deu um soco na cara dele. Hua o segurou para não dar mais socos, dizendo que a briga era entre os dois apenas, e empurrou Takamechi para o lado antes que o idiota pudesse estragar tudo novamente. Mike disse a Takamechi para se sentar e aproveitar a luta, mas Ozanai bateu tanto no Pá que o gordinho desmaiou de tanto beber o vinho tinto que escorreu do seu rosto. Ele acabou caindo nos ombros do Mike, e depois de deitar o Pá no chão para descansar, Mike caminhou até Ozanai e o derrubou no chão com seu movimento característico de kickboxing.
todos na sala ficaram chocados, e Mike disse que sua gangue nunca poderia perder para a deles em 1 milhão de anos. Mas Ozanai ainda não tinha terminado, e ele pegou uma garrafa quebrada antes de avançar diretamente para Mike. No entanto, Draken apareceu bem a tempo de bloquear seu caminho e enfiou o joelho direto no saco de Ozanai, antes de deixar a garrafa de vidro cair e se quebrar. Depois de colocar medo nas mentes dos membros da equipe, Draken gritou que, como Mike havia derrotado o líder inútil deles, todos eles tinham se tornado oficialmente membros da gangue Tokyo Manji. Takemichi ficou chocado que eles realmente tinham vencido, mas naquele momento todos ouviram sirenes de polícia do lado de fora e sabiam que era hora de fugir. Então Draken disse aos caras da Mobius para voltarem e levarem Ozanai com eles. Mas de repente, Pá se levantou e esfaqueou o desgraçado nas costas com seu canivete. Então Draken o empurrou para o chão antes que ele pudesse matá-lo e colocar todos em apuros. Todos ficaram chocados com o que ele fez, e como os policiais estavam se aproximando do esconderijo, Mike gritou para Pá correr com eles, mas Pá disse que ia ficar e se entregar à polícia. Sem tempo a perder, Draken agarrou Mike e saiu correndo do galpão, com Takemichi logo atrás deles. E quando os policiais chegaram, prenderam Pá e todos os outros caras do Mobius que ainda estavam por lá. No caminho, Takemichi começou a se sentir tonto e desmaiou no meio da estrada. Mas felizmente, quando acordou no hospital no dia seguinte, Emma estava lá para lhe dar um pouco de vitamina B para se manter ativo. Ao perguntar a ela sobre os outros membros da gangue, Emma ficou emocionada, dizendo que Draken e Mikey tinham brigado por causa da prisão de Pá, causando a divisão da gangue em duas. Takemichi finalmente entendeu o que Ozanai lhes disse no restaurante, e ele se odiou por ter adormecido em um momento tão crucial. Mas Emma estava realmente triste com tudo, então ela caiu no colo dele chorando. E quando Hinata chegou para cumprimentar Takamichi, ela ficou tão chocada ao vê-lo recebendo um Gok Gok 3000 de Emma, que ainda estava de luto, que o socou de volta para o coma. Quando voltou para casa, Takamichi estava tão entediado que terminou um quebra-cabeça inteiro, então seus amigos vieram para fazer-lhe companhia e contar as mais notícias sobre a gangue Tokyo Manji. No entanto, todos começaram a rir da cara dele, dizendo que a briga entre Mike e Draken era uma coisa menor que sempre acontecia e, portanto, não poderia fazer a gangue se separar. Naquele momento, Draken de repente entrou pela porta com uma melancia na mão e quando terminaram de comê-la, ele disse a Takamichi que Pá ia ficar na prisão por um ano inteiro. Takamichi tentou correr atrás dele para descobrir o porquê, mas quando saíram, Mike estava parado bem na frente da casa, e os dois começaram a discutir sobre quem era um amigo melhor para Takamichi. Com medo de que algo pior pudesse acontecer, Takamichi tentou dizer para eles se acalmarem, mas Draken agarrou sua camisa e estava prestes a transferir a agressão para ele. Então Mickey ficou bravo e jogou uma bicicleta nele. Os dois continuaram jogando coisas um no outro, destruindo todas as preciosas memórias de Takamichi. E quando foi demais para ele aguentar, Takamichi se transformou em um senhor do fogo e estava pronto para queimá-los vivos. Ele tentou socar o Mike no rosto, mas caiu em uma pilha de lixo em vez disso. E quando se levantou, Takamichi queria estrangular o Draken como uma galinha, mas seus amigos chegaram rapidamente para impedi-lo de fazer algo louco. Cansado de vê-los lutando entre si, Takamichi caiu chorando, dizendo que aquela briga estúpida seria a razão de toda a gangue se tornar rebelde no futuro. No entanto, ninguém entendeu o que ele estava dizendo, e quando Mike disse a Takamichi que um pedaço de fezes estava preso no cabelo dele, todo mundo começou a rir dele e os caras de repente voltaram a ser amigos. Eles foram ao parque onde Mike e Draken se desculparam um com o outro, e Takamichi percebeu que eles estavam brigando apenas por causa de suas opiniões conflitantes sobre o que aconteceu com Pá. Enquanto ele comemorava o sucesso de sua missão, as garotas se encontraram com Takamichi, e após muita persuasão de Emma, Hinata pediu para ele ser seu par no Festival do Dragão. Emma ficou chocada que os caras estavam juntos novamente, mas Draken disse a ela que a briga nem era real para começar, e enquanto as meninas conversavam sobre o festival, Takamichi se juntou aos meninos para jogar futebol e se divertir. Na noite seguinte no festival, as meninas chegaram em seus vestidos lindos, e enquanto Takamichi estava super animado para ver Hinata, Draken não ligou a mínima para o que Emma estava vestindo. Hinata disse que queria que Emma e Draken se tornassem um casal, e quando Takamichi perguntou como os dois se tornaram amigos, ela disse que Emma era uma boa pessoa que estava apenas desesperada por atenção masculina. No entanto, Hinata não tinha esquecido todo o showzinho privado dele com Emma, e para se redimir, ela disse que ele tinha que ganhar um prêmio especial para ela no jogo de tiro local. Mas Takamichi era ruim em acertar tanto as garotas quanto nos jogos, então acabou se fazendo de bobo e desperdiçando todo o seu dinheiro sem ganhar um único prêmio. Hinata riu de sua má sorte, mas quando a chuva começou a cair, eles rapidamente correram para a floresta para evitar se molharem, e Takamichi percebeu que de alguma forma tinham acabado sozinhos. Como sua madeira estava ficando mais dura do que as árvores ao redor, Takamichi decidiu aproveitar a situação e ficar safado.
Takemichi-kun. 携帯鳴ってるよ。誰だこんな大事な時に。 Ele disse a ele que alguns dos membros da gangue não estavam muito felizes com a reunião e que planejavam atacar Draken mais tarde naquela noite. Mas Takemichi ficou chocado porque achava que já tinha resolvido tudo. Embora o camarada estivesse com um terrível caso de frustração, ele foi forçado a deixar Hinata e procurar por Draken, enquanto se amaldiçoava